Oi, eu sou a Carol Paulino Oiê, eu sou o Guilherme. e este é o Família Cast, o podcast sobre o direito de família do IBDFAM, Seção Goiás. Solta a vinheta. Está começando o Família Cast. Sente-se confortavelmente e fique por dentro dos temas mais importantes sobre o direito de família. Hoje eu e Guilherme estamos com dois convidados chiquíssimos, chiquérrimos. Doutora Jordana Pinheiro, que é advogada de crianças, famílias e sucessões, doutoranda e mestra em psicologia, na linha de processos psicossociais. Estuda as relações entre justiça, sociedade e famílias. E, além disso, ela é autora do livro A Escuta das Crianças em Juízo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço, Carol, agradeço também Guilherme e o IBDFAM, que sempre promove encontros tão legais. Como você disse, a minha trajetória foi meio assim, misturada entre o direito e a psicologia, sempre tendo como cerne a proteção integral do direito da criança e do adolescente. A gente vai falar mais sobre isso, né? E também os shows, né? Acho que pelo menos o pessoal do IBDFAM conhece bastante o show. Só o pessoal do IBDFAN, né? O judiciário inteiro, quase. Não conheci pessoalmente, o prazer de conhecer shows, e muito obrigada. O Shows, que é especialista em psicologia jurídica, avaliação psicológica e docência superior. Professor de graduação e pós-graduação, atua com psicologia clínica, psicologia jurídica, perícia psicológica, assistência técnica em psicologia, consultoria em processos éticos, foi conselheiro no Congresso Regional de Psicologia Goiás por 2 mandatos e trabalhou por 6 anos no sistema prisional de Aparecida de Goiânia, na Central de Avaliação e Perícia, nos anos de 2009 a 2014. Isso, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para debater sobre um tema tão atual, tão relevante, tão necessário, né, e que tem apresentado tantas divergências e polêmicas. Então, será um prazer estar aqui com vocês debatendo e com a Jordana, uma pessoa que eu admiro muito. Vai ser, com certeza, uma boa conversa. Bom, hoje a gente vai falar sobre disputas de guarda entre genitores de crianças e demais familiares, no caso em que um dos genitores venha a falecer. E puxando um pouco o gatilho pra gente começar sobre esse tema, Carol, e nossos queridos convidados, né? Eu acho que hoje a gente debater guarda tem se tornado um assunto de muita dúvida na cabeça das pessoas quando eu falo de modo geral, tá? Eu não tô querendo entrar bem no mérito do que realmente é guarda ou convivência. A sociedade como um todo, sempre tem dúvida e trata a guarda como se fosse algo extremamente a peça mais importante dentro de um processo que envolve uma criança, mesmo que tenha alimentos sendo debatidos, né, e outras questões também. Eu já percebi em processos não só meus, mas estudando também, o quanto esse debate sobre guarda desenvolve atritos, desenvolve discussões que às vezes nem a gente imaginava que poderia surgir e faz com que um processo que poderia ser resolvido por um determinado tempo duplicasse, aumentasse a dor e trouxesse consequências. E quais seriam essas consequências? E, no meu ponto de vista, a gente tem a alienação parental, a gente tem aí o atrito, o ódio que aumenta, né, a raiva, o gasto processual, o mover da máquina em excesso e às vezes de forma torpe. E eu queria ver com vocês, né, vamos começar pela Jordana, o que entende, o que você tem visto hoje, e se você acha que quando a gente fala de guarda, como um todo, seja para os pais, né, ou para terceiros, se você acha que tem evoluído desde o Código Civil de 2002 para cá, né, desde esse debate todo com a lei de alienação parental até hoje, essa grande debate sobre acaba ou não acaba, a lei de alienação parental ela é boa, ela é ruim, o que tem que ser feito. Eu queria ouvir de você sobre isso, né, e depois a gente vê a opinião do show sobre essa intervenção da psicologia nisso, o que pode fazer para resolver, melhorar nesses pontos que a Jordana vai nos apresentar. Então, Guilherme, eu acho que a gente tem sim avançado. A gente, né, o tempo histórico, ele não funciona linearmente, né, numa contínua crescente. Não é assim. Não só no campo do direito das famílias, mas no campo político, sociológico. A gente sabe que a gente vive o que o Bauman chama de pêndulo, né? A gente faz movimentos pendulares, ora para um lado, ora para o outro, porque os nossos instintos tendem às máximas, ao preto e ao branco, ao yin e ao yang, como se tudo fosse uma coisa ou outra. E não é assim. No direito de família, a gente tem um terreno cinza, muito mais do que preto ou branco, em que a gente precisa entender a complexidade daqueles sujeitos todos que bagunçam essa arena de emoções. É por isso que o direito de família
você disse que a maior interseccionalidade aí que você vê entre o direito e a psicologia, no direito de família isso é inerente à própria matéria, porque a gente tem um direito que se põe a normatizar e dar objetividade a esse campo de disputa, e neste mesmo campo você tem sujeitos que não são nada objetivos, porque eles próprios são sujeitos. Então eles têm subjetividades que estão em jogo. Nessa mistura de objetividade e subjetividade, não tem como o direito não se socorrer de uma ciência como a psicologia, que busca lançar a luz a essas subjetividades todas. Então, eu penso que é uma construção. Acho que a gente nunca vai num contínuo, né, como uma reta, num gráfico assim, que sobe e só avança. Acho que a gente vive nesse movimento pendular, a gente diz isso muito lá na universidade, de revoluções. A nossa evolução é sempre Eu ia falar, não é revolucionária. uma evolução, né? Porque se fosse, é uma revolução É que uma vai e volta. revolução. É como se fosse uma espiral. Então, ao invés de imaginar uma linha, você tem que imaginar uma espiral, tipo uma mola daquela de criança, né? Que faz assim, e faz assado, e faz assim. Então, eu acho que a gente sim está avançando por uma razão. Porque a gente tem hoje a possibilidade de discutir o direito de família como o nosso presidente Rodrigo propõe, sob a luz da Constituição. A gente tem a possibilidade de discutir um direito de família sob o prisma constitucional. E aí, quando a gente pensa lá no artigo 226, né, que nos diz que toda família merece a proteção do Estado, é toda família. Então, não é Independente. uma família Doriana, Margarina, do nosso imaginário, né, que vem a atender aquilo que eu vivi enquanto criança, ou que eu vivo hoje enquanto mãe dos meus filhos. Não é essa família. É a família que dá cara à sociedade e que ela não é única. Ela é multi mesmo, ela vem com várias caras. Ela vem multiespécie, que o cachorro tem uma centralidade na família, ela vem multigeracional, em que mulheres se ajudam para cuidar da prole, ela vem unilateral, ela vem com um compartilhamento mosaico de um padrasto que exerce uma afetividade muito importante. Então, ao direito não cabe dizer o que é ou o que deixa de ser sentimento de família. Então, Uhum. conforme essa unidade familiar se apresentar, o direito tem que dar conta, a partir de uma leitura constitucional do Código Civil, de abarcar essas peculiaridades e garantir direitos e garantias fundamentais. Você fez um gancho incrível, porque se tratando desse sentimento de família, porque a gente sabe que a gente tem a letra da lei, onde tem uma prioridade de quem vai exercer a guarda daquela criança, mas até onde essa lei vai e se inicia essa parte da psicologia, onde uma outra pessoa que talvez hierarquicamente tem uma posição inferior ao genitor poderia participar ativamente da guarda dessa criança. Talvez até o sentimento de família seja, nem todos os casos, mas um pouco até maior, a criança até se sinta mais próxima desse parente, mas até onde a gente vai aplicar a letra da lei? Essa criança vai ficar com quem? Vai ficar com o pai, viúvo, vai ficar com esse outro familiar, vai ficar até com uma outra pessoa. E até o Guilherme falou sobre. Eu acredito que a guarda é mais uma formalidade. Colocar no papel quem que vai ter deveres e direitos pelaquela criança. Mas família é família, independente do que está escrito no papel. A convivência daquela criança, a visitação, o ambiente com aquela criança pode continuar sendo feito por várias pessoas da família sem que necessariamente ela esteja tipificada dentro de um documento falando que é guarda. E o problema das pessoas verem essa formalidade como algo absoluto, que eu acredito que tragam tantas disputas e brigas de processo que podem demandar anos e atrapalhar o melhor interesse da criança. É o fato de tratarem a guarda como propriedade, né? Como uma Exato. Então, eu disputa de tenho poder. 3 coisas para falar e eu quero ver o que o Chouso acha. A primeira não existe direito de família que leia o Código Civil, que diga-se é de 2002. Ah, mas é pouco tempo. Não, não é pouco tempo. São 23 anos e nessa sociedade pós-tecnológica que a gente vive, isso é muito, né? E a gente sabe que está tramitando um novo código e ele já nasce um pouco atrasado, porque ele já nasce envelhecido, porque Já as tive mudanças são surto sobre isso, contínuas. inclusive. Então, primeiro, a gente não lê direito de família a partir do Código Civil, Sim. né? Eu sou uma defensora ferrenha de uma leitura minuciosa do ECA. Sim. O ECA tem que nortear a nossa atuação enquanto rede de proteção. A gente é mais do que operador do direito, porque a gente não está operando máquina. A gente é profissional do direito, que em processo que tem criança, a gente atua enquanto peça fundamental de uma rede de proteção que precisa ter aquela criança no centro. Esse é o primeiro aspecto. Uhum.
O segundo aspecto, eu acho que diz respeito à própria historicidade da criança. A gente tem que entender que a gente vem de uma história de um Código de Menores que coloca essa criança nomeada assim como menor e que isso foi ultrapassado pelo ECA, pela Constituição de 88, pela Convenção sobre os Direitos da Criança e continuamente a gente vê doutrina e jurisprudência nomeando esses sujeitos como menores. E eles não são, eles são crianças. Ah, mas é só semântico, Jordana? Não, não é só semântico. Porque a gente está num campo de disputa de poder. Enquanto a criança permanece nomeada e compreendida por esse mundo adulto como menor, ela não é verdadeiramente um sujeito de direitos. Mas ela é o que eu chamo lá no livro de duas coisas. Ou um sujeito assujeitado ao desejo dos outros, seus pais ou os próprios operadores, ou um sujeito objetificado, objeto de disputa, de um campo de narrativas duplas e confrontos que não levam a lugar nenhum. Então, esse é o segundo aspecto, depois da leitura do ECA. E o terceiro que eu quero ouvir o Chouso que eu acho que a psicologia traz muito bem, para a gente a noção de função. Função é mais importante do que qualquer outra coisa. Quem que faz função de pai na vida desse menino? Exato. Esse pai que foi genitor e não apareceu, ou apareceu agora, ou um super padrasto, um super vodrasto que faz função paterna? E aí, mãe é quem? Mãe é quem gera essa criança ou é quem dá banho, quem dá o mamar, noite em claro, mede a febre? Vem aqui, vem, seus primeiros passos, anda aqui que eu tô te segurando. Vamos para a escolinha hoje? O que é? A função materna e paterna tem uma centralidade nessa discussão, porque a gente tem que entender que esse processo, ele precisa ter como objetivo o melhor desfecho para a criança, porque ela não é só o centro do processo, mas ela é o centro do nosso Estado democrático de direito, que poderia ter escolhido qualquer outro sujeito para priorizar. Indígena, idosos, mulheres, homens, trabalhadores. Não, escolheu a criança. Então, esse processo precisa buscar o melhor desfecho para a criança. Eu acho que essas três ideias são muito fundamentais. O que você pensa? Show. Quando você traz sobre essa questão da função, me vem muito à mente sobre a questão do desenvolvimento infantil, né? E aí na faculdade a gente estuda muito e fala-se muito sobre esse desenvolvimento. E uma das coisas que é básica é a necessidade de ter a figura masculina e a figura feminina para esse desenvolvimento ser saudável. Não é entendido que a criança, né, vai ser bem desenvolvida se ela ficar sozinha. Isso não existe, por isso que tem todo um cuidado, né? E dentro, quando a gente traz para essa questão da alienação parental, disputa de guarda, fica parecendo que, nossa, se eu tirar o meu filho de perto daquele genitor, seja pai ou mãe, né? A nossa vida vai estar feliz. Só tirar essa pessoa que está atrapalhando ou limitar a presença dessa pessoa que está atrapalhando, porque aí os meus problemas todos serão resolvidos. E eu tenho tido algumas experiências dentro dessa área quando eu vejo... tem dois casos muito específicos que eu acompanhei em que houve a briga, tá? Conseguiu... o pai ficou distante e morava em estados diferentes. A mãe mudou para estados diferentes. Nesses dois casos eu peguei, esses casos diferentes, mas... dois casos em que a mãe mudou de estado e o pai ficou anos longe dessa criança. Só que depois chegou na adolescência, esses dois adolescentes estavam insuportáveis. Agressivos, terríveis, mãe não dando conta, avó não dando conta, ninguém dando conta. E aí foi um momento que falou assim, não, então agora o pai tem que entrar. Aí é a hora que a mãe pede para agora é sua vez de cuidar do menino. Bem tardio. Mas o que é interessante, assim, ó, lá no início, esse pai, ela não queria que ele tivesse contato. Porque, esse pai fez isso, ele fez aquilo outro. Agora que o menino tá insuportável, agora esse pai tem que ter a função paterna. E aí, um desses casos que eu ainda peguei, a mãe entregou pro pai, depois ela se arrependeu. E quis o menino de volta. E conseguiu o menino de volta. Só que passou 6 meses, ela devolveu pro pai. Porque ela não aguentava. Então, essa função, né, que eu falo assim, será que realmente, então, afastar o pai ou afastar a mãe, que seja, né, é o melhor? Né? Ou limitar essa presença, porque quem é mãe sabe, né, o quanto custa ser mãe, o quanto custa ser pai. E eu não tô nem falando de financeiro. É do doar, é uma doação que não tem fim. E aí é o seu tempo, é o seu dinheiro, a sua saúde, a disponibilidade, o seu sono, a sua saúde mental, é tudo. Tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Então, quando você consegue dividir isso com uma pessoa, uau, que bom dividir isso, porque é muito pesado ficar sozinho cuidando de alguém. Mas aí nessas brigas eu fico vendo, né, pais, mães, querendo tirar o outro que poderia ser um apoio, porque na verdade a relação deles não está boa.
E eu tenho, por exemplo, enquanto assistente técnico que eu trabalho, um dos quesitos que eu gosto muito de fazer para mandar para os peritos é o seguinte: como a mãe avalia a qualidade paterna do genitor? E como o pai avalia a qualidade materna da genitora? Eu mando sempre essas perguntas. E é muito comum a resposta ser: a mãe avalia de maneira positiva a paternidade, o pai avalia de maneira positiva a maternidade. Então por que está separado? Porque, na verdade, o problema não está na maternidade ou na paternidade. Está no ex-casal. É o ex-casal que não se suporta. E claro que tá tudo misturado. O paterno, o materno, o ex-casal, tá tudo misturado, né? Mas então, nesse momento em que o problema tá identificado, é o ex-casal, não é a maternidade ou a paternidade. E aí a gente está trabalhando algo mais na alienação parental, nessa disputa. O que está em jogo é a paternidade e a maternidade. É quem é que vai ter direito, quem é que vai ter poder mais sobre essa criança. Mas o legal disso que o show está falando é que daí a criança, ela entra dentro de um processo, aí você até me corrige, Jordan, se eu estiver sendo equivocado, como uma figurante de que está no centro do processo, mas você percebe que esse processo, na verdade, ele é apenas uma disputa de egos, de insatisfação ou de algo mal resolvido entre aquele casal, entendeu? E que se espelha dentro desse processo e pode trazer reflexos traumáticos para essa criança e até decisões que podem não ser inteligentes nesse Guilherme, aspecto. sabe o que que eu uso hoje muito como critério para declinar uma causa? Para declinar um patrocínio, falar, não, eu não vou patrocinar essa causa, quando eu percebo que eu não vou conseguir centralizar a criança, ela não vai ser protagonista. Quando eu vejo que aquele interesse ali que está em disputa, né, pela pessoa que me procura, pelo adulto, busca suplantar o melhor interesse da criança. Exato. Na hora que eu percebo isso, eu caio fora. Eu falo, não, não é para mim. E falo muito, olha, não é para mim, porque eu como mãe e como pesquisadora das infâncias, né, e como lá doutoranda lá na psicologia, e uma pessoa apaixonada mesmo pelas infâncias, porque eu acho que a infância, acho não, né, shows. A infância não é um tempo recortado na história de vida de um sujeito. É um tempo constitutivo na nossa história, e ele é recursivo. Muito do que a gente tem aqui de, um é mais espontâneo, o outro é mais tímido, é lá de trás, é de uma primeira experiência que a gente teve com o microfone numa sala de aula. Isso vai nos constituindo, vai colocando tijolos nessa nossa edificação humana. Então, existe um motivo para o Estado falar: olha, prioridade absoluta, melhor interesse, proteção integral. Tem um motivo, porque é o tipo de sociedade que a gente quer ter, a qualidade de sociedade. Então, quando eu percebo que, eu quero ser a protagonista, eu falo, olha, não vai rolar. Para mim, a criança precisa estar no centro desse debate. Eu acho que se o julgador encara dessa maneira, facilita muito. Olha que bacana. Semana passada eu estava na UFG, numa banca de uma garota muito bacana, que estava defendendo lá o TCC dela, e ela estava falando sobre alienação parental. Ela pegou os julgados do nosso tribunal e foi ver, e aí, quem que alega que o outro é mais homem, é mulher, quem que é acusada, quer dizer, ela fez uma análise quanti-quali. Depois que ela colocou isso, ela falou, e aí, o judiciário acatou ou não? Aí ela fez também as tabelinhas. E aí, e que direcionou o judiciário a proteger essa criança ao fim? Não foi a lei da alienação parental, não foi o Código Civil, não foi a Constituição, foi o ECA. Foi o princípio do melhor interesse da criança, que ao fim e ao cabo salvaguardou o interesse dessa criança. E o ECA ainda não é instrumentalizado, entendido, estudado, usado, valorizado. É como se fosse uma legislação menor. Assim como o detentor dessa legislação, que é a criança, que é menorizada, é um estatuto também menorizado. Apesar dele ser um microsistema de direitos fundamentais, de garantias individuais, valiosíssimo para o julgador, para o promotor, para o defensor público, para o advogado se posicionarem nessa arena de conflitos, porque você consegue afastar esses interesses e centralizar a criança. E aí é legal quando a psicologia traz esse suporte, né, para fazer isso, para Sim. descentralizar. E aí eu acho muito interessante até a fala que o Souza trouxe aqui sobre um dos quesitos que ele gosta de colocar. E aí eu estava até pensando, na hora que ele estava falando, cara, é esse quesito que vai entregar a verdadeira intenção. Porque eu acho que nesse momento, na hora que um genitor, é o que nós estamos falando de genitores, agora a gente vai ouvir opinião quando passa para terceiros, né? Quando o genitor tem a oportunidade de responder uma pergunta como essa, eu acho que ele pensa, é agora. Mas há vários pontos, né, e várias opiniões
sobre esse posicionamento? Eu, particularmente, tenho uma cliente que ela admira muito a paternidade, né, do genitor, ela elogia, eles têm realmente atritos com relação ao término, e ela admira isso, e sinto que por conta desses atritos, tem algumas influências assim dentro do processo, mas mesmo ela sabendo que o pai é um cara legal e que ele é excelente, ela ainda não consegue processar na cabeça dela o direito dele ficar com a criança, pernoitar com a criança, entendeu? E aí ela até me trouxe uma pauta que, ele tá implicando comigo porque eu saio. É um relacionamento não superado, né, óbvio, porque eu também tenho saído e tal, mas aí eu perguntei: "Tá, mas você sai e a criança fica com quem?" "Uai, fica com a minha mãe." Falei: "Por que você deixa a criança pernoitar com a mãe e não pode pernoitar com o pai que você mesmo disse várias vezes que confia?" Você tá entendendo? Então, é esse tipo de conflito que entra, né, que às vezes tem esse tipo de imbróglio de tipo, mano, eu confio, eu quero estar com o pai presente aqui na vida do filho, mas eu não aceito dessa forma, eu não aceito dessa maneira. E aí eu sinto que por mais que a gente está numa linha tênue, esses pequenos desvios causam ali uma interrogação gigantesca dentro de um processo que vai trazer uma dificuldade gigante. E eu sinto que a perícia, ela vai vir para explicar, mas ela não vai vir para resolver. E é onde eu falo, cara, vai pra terapia. Se você não tiver terapeutizado, eu também não patrocino Não, essa todo causa. advogado de família tem que ter um psicólogo amigo ali pra falar, não, pelo amor de Deus, tá aqui o contato, vai pra Pro outra adulto, pra pessoa. criança, pro ex-casal, pro casal, Sim. psiquiatra E pro bom. advogado. É equipe multi, gente. Mas, Souza, diante disso, aí eu tô fazendo uma pergunta que, assim, eu queria saber, é uma curiosidade mesmo. Você acha que uma perícia, ela pode ser infiltrada na cabeça dos genitores, como um método de procurarem uma ajuda para resolver algo que o processo não vai resolver? Você acha que você já conseguiu fazer esse milagre, por exemplo, de trazer Eu uma vou, resposta, eu sei vou te lá? dar um caso que eu participei alguns anos atrás. Estava a perita, era uma situação em que o pai queria baixar o valor da pensão, né, que ele pagava, porque a criança não era mais criança, já era um adolescente, 14 anos de idade, então ele queria reduzir. Tá, e aí a mãe jovem, a mãe muito jovem, ainda não tinha 30 anos de idade, e eles tiveram um filho muito cedo e tal. É, a perita fazendo um trabalho com essa mãe, e eu era assistente da mãe. A perita fazendo um trabalho com essa mãe e trabalhando no sentido também, olha, você pode trabalhar? Ela falou, posso. Você tem sua profissão? Tenho. Porque você acha que até quando esse pai vai dar conta de pagar essa pensão? Ela falou, não sei, mas é responsabilidade dele. Eu sei que a gente foi trabalhando durante 3 meses que durou a perícia. No final, a mãe já estava assim, eu tô achando melhor eu começar a trabalhar, né? Porque se eu ficar dependendo a vida inteira dessa pensão, não vai dar certo. Eu tô vendo que ele vai brigar, tal, tal, tal. Então assim, ó, e eu ali do lado dela, né? Ela é minha cliente e tal, e a gente trabalhando nesse sentido. Foram 3 meses de trabalho, de construção, onde ela falou assim, realmente, só que aí, nessa última, quase nas últimas sessões da perícia, aí ela foi conversar com o advogado dela. Olha, eu conversei e o advogado dela, um advogado amigo meu de muitos anos, a perita falou isso, eu tô achando que eu tenho que trabalhar, porque já chega ficar brigando por essa pensão. Meia hora de conversa, o advogado conseguiu desfazer 3 meses de trabalho que eu e a perita Ai. fizemos. Porque aí o advogado depois ligou para mim, Choso, não é possível, a gente não pode aceitar essa redução de pensão. Por causa disso, porque eu construí toda a minha escrita em cima disso aqui. Se ela muda de opinião agora, eu vou ter que mudar tudo que eu escrevi. Tudo que a gente fez, desfez. Retroagiu, porque o advogado quis, né? E ele, claro que ele vai usar todos os argumentos que ele tem para mostrar para ela que é mais vantagem para ela brigar pela pensão. E não ela evoluir e construir. Então, assim, a gente se depara com esse tipo de situação. Isso é raro. Porque geralmente assim, isso é uma boa perita que faz. Porque uma perita iniciante ou uma perita que não tem experiência não vai dar conta de fazer esse tipo de trabalho. E também tem o trabalho dos assistentes técnicos. Porque tem assistente técnico também que atrapalha pra caramba nesse processo e vai desfazer aquilo que o perito está tentando fazer. Então, aqui é um conjunto de pessoas atuando e o sonho é que se pudesse, o perito e os 2 assistentes técnicos trabalharem em conjunto no sentido de o melhor interesse da criança, seria fantástico também. E aí eu tenho que dizer que na minha própria categoria a gente tem essa problemática de assistentes técnicos acharem que são psicólogos de defesa.
Não existe psicólogo de defesa e nem existe psicólogo de acusação. Isso é para vocês, não é para nós. Mas tem psicólogos que se investe desse lugar também. Assim como tem perito que acha que tem que defender ou que tem que acusar, o que tá errado. Sim, da disputa. Deixe seu caso em que a genitora tinha mais confiança na mãe dela do que no pai, e por isso a criança ficava mais com a avó do que com o pai. E aí, com o tempo, essa criança cresce, tem mais apego emocional nessa avó, só que aí vem a falecer essa mãe. E vamos supor que ela deixa um testamento que, na falta dela, ela prefere que a mãe dela exerça a guarda da criança. Aí vai virar uma briga, né? Porque o pai, ele quer estar presente e também ter essa questão da função de guarda na vida da criança. E tem a avó que ajudou a criar a criança e também confia mais nela do que nesse pai que teve até menos contato do que ela. Aí vira toda essa questão que pode demandar anos na justiça. Neste caso, Show, você já pegou algum caso semelhante a isso? Já participei de 2 casos, especificamente, onde, nesses 2 casos, a mãe faleceu. Né? Então, só que nos 2 casos eram muito similares. O casal já tinha separado, né? Eles já estavam divorciados, a criança vivendo com a mãe. E essas mães, elas viviam com a mãe delas, né? Então, assim, era mãe, vó, criança, tio, tudo na mesma casa. Então, já tinha realmente um vínculo nesse lugar, tinha toda uma situação. E quando essa mãe morre, a criança, o lar da criança, então, realmente agora é a casa da avó. É onde tem a tia, onde tem o tio, onde tem a avó. E só que, bom, na ausência da figura materna, o pai, ele quer exercer aquilo que é direito dele. E aí realmente vem essa briga, porque... E aí eu lembro que entrevistando essa avó, conversando com essa avó, ela falava, mas o meu neto é o que sobrou da minha filha. Essa fala é muito pesada. O meu neto é o que sobrou da minha filha, já não existe mais a minha filha. Né? E ela falava, então como é que eu vou abrir mão? Como é que eu vou conseguir viver sem? Seria 2 mortes, né? A morte da filha e a perda do neto. Então aí é claro que ela vai lutar com tudo que ela tem pra ter esse neto, e aí tem toda a família e tal. Num desses casos, um dos pais, ele desistiu, né, o genitor, né, ele falou, não quero que a guarda pode ir pra ela, depois de muita briga, isso não foi tão rápido. E o outro, ele brigou, só que aí acabou que a guarda ficou pra avó, né, de qualquer forma, a guarda unilateral ficou pra avó. E aí, é complexo, porque... a gente vai entrar no lugar do luto, da perda, da ausência, né? Mas querer usar uma criança para repor essa ausência também não é justo. Porque nunca vai repor, né? Essa ausência já foi, eu tenho que lidar com essa ausência. A ausência existe, agora eu tenho que lidar com isso. E eu acho que é muito mais do que uma decisão, não é só decidir, a guarda vai para fulano e pronto, acabou. É muito mais do que isso aí. Tem muita dor envolvida, tem muita gente envolvida. E aí, o ideal... né? É que, olha, que lindo se a gente realmente conseguisse uma guarda compartilhada onde os 2 lados conversassem, né, se dialogassem, tivessem seu tempo, porque os 2 têm interesses, têm necessidades. Só que, novamente, o problema entra nessa relação. Porque a relação já estava difícil, a relação já estava desconstruída, era uma relação problemática. E a psicologia hoje, algumas pessoas têm estudado exatamente, e eu tenho dito, eu ainda precisamos desenvolver uma coisa, Jordana, que eu falo, terapia para ex-casal. Sim. Não é mediação, não estou falando conciliação, é terapia. É aquele ex-casal que separou, mas eles ainda estão ligados por uma série de coisas mal elaboradas. Precisa de uma terapia para que esses 2 se desprendam. Porque eu peguei um caso também em que o pai e a mãe têm 12 anos que eles estão brigando e até agora eles não chegaram em um lugar. E essa criança tinha 2 anos quando começou. Hoje ela tem 14 anos. Ela não sabe o que é uma vida sem perícia, sem briga. E fica nesse lugar. Por quê? Porque, na verdade, aí é muito interessante. Eu ouvia dentro dessas histórias assim, ó. Choso, mas quando a gente namorava, a mãe dela falou não sei o que pra mim. Falei, cara, tem 12 anos que eles separaram. Ele tá lá preso nesse lugar ainda, ele tá lá nesse lugar. Olha por que não consegue resolver isso aqui no presente. Porque as pessoas estão presas. E aí é hora de abrir o baúzinho e tudo aquilo que foi mal resolvido entre esse casal tá lá. É isso que eles estão brigando. E até se a guarda, ela não for compartilhada, né? Como eu falei, e você falou também, né? Todo mundo sobre a função. Talvez a guarda não seja compartilhada, fique para a avó ou para a genitora sobrevivente, mas eles exerçam a convivência em conjunto. O que impede? Não, nós não damos certo como indivíduo,
mas como parentes, avó, genitor ou genitora, tio, que seja desta criança, vamos viver em harmonia na questão que cerne a criação desta criança? É, às vezes, uma discussão que poderia ser evitada se eles pensassem assim. A Carol plantou uma sementinha aqui na minha cabeça, que ela plantou ovos na minha cabeça. Desde a hora que o Choso começou a acontecer esse negócio, eu fiquei assim, gente, nada disso estaria acontecendo se a criança tivesse se tratado como centro dessa situação. É isso, Guilherme. Mas escuta, mas eu vou te falar uma coisa. Centralizar. Parece difícil, mas não mas a é. questão é que eu quero te dizer que eu sinto que as pessoas que até vão nos assistir não entendem assim como eu não entendia. Beleza, o que é colocar uma criança como centro de um processo? É dar prioridade, analisar aquela situação. Mas você tá entendendo mesmo o que é trazer uma criança pro centro de uma ação como essa? As pessoas têm que parar pra aflorar isso. Cara, trazer uma criança pro centro de um processo como esse não é você observar quem tá mais apto, sabe? Claro, tem que observar isso, mas não quem tem a melhor condição financeira, o pater poder ou não, e papapá, o direito. E sim observar com que criança melhor vai ficar. Qual que é o ambiente com o qual a criança já está habituada, quem consegue oferecer tempo, disposição, trazer a criança literalmente para o centro. E eu sinto que não só os operadores do direito, mas também os juízes, né, principalmente nessa situação, como operadores do direito, e principalmente as famílias também precisavam ser orientadas sobre essa situação. E nós, advogados, não temos feito isso com os nossos clientes. Sim. Eu estou falando isso quase que generalizando, para ser bem sincero. Mas, pode falar, perdão, Carol. mas vem a pergunta: a justiça realmente está preparada para ouvir a criança? Na função de perito, assistente social, você também, doutoranda neste caso, a criança é de fato ouvida? E a opinião dela e o que ela tem para falar é colocado acima do que o pai ou a mãe falam? E no caso da alienação parental, que até o IBDFAM postou hoje, né, a respeito da alienação parental, até que ponto o psicólogo ele consegue analisar? Não, essa criança ela tá passando por uma alienação parental, talvez a opinião dela, não do pai, a opinião dela sobre o pai ou sobre esse familiar pode ser questionado. Eu acho muito complicado. Como que seria o psicólogo neste caso? E aquela teoria também, não tem uns 12 anos para ela ser ouvida, não sei o quê, sabe? Essa é uma matéria que eu gosto, viu, Guilherme? Lá no mestrado eu falei só sobre isso, né? A compreensão que os operadores do direito, que a rede tem acerca da oitiva da criança no processo judicial, que se transformou no livro A Escuta das Crianças em Juízo. O que eu posso dizer que eu encontrei lá na pesquisa? Quando a gente fala ouvida, a gente tem que tomar no macro, é mais do que ouvida. Ouvida é tomada como centro, é tida, é vista, é foco da consideração do julgador. Não é rápido, não é do dia para noite, né? Não. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, o juiz, ele tem um livre convencimento motivado. Ele tem liberdade para decidir, ele tem que motivar o seu convencimento, e nisso ele se informa de várias fontes. Senhora promotora de justiça, o que a senhora pensa sobre isso? Senhor perito, e o senhor? Senhor assistente técnico, advogado, outro? Não é? É isso. Então, ele fica adstrito à prova pericial? Não. Ele fica adstrito ao parecer ministerial? Não. Ele fica adstrito ao pedido do pai ou da mãe ou da avó? Não. Então, se ele vai ouvir tudo para se informar, ele também tem que buscar ouvir essa criança. Mesmo que não seja fulano, vem aqui e me conta. Você quer ficar com quem? Na hora que fala ouvir, fala, não, você vai fazer isso com a criança? Colocar este peso sobre os ombros dela? Não é isso, a gente não está falando disso. A gente está falando dela ser considerada como uma dessas fontes de informação e convencimento do juízo. O que não é tão difícil. Eu penso como você, as grandes disputas não estariam acontecendo se a criança estivesse centralizada. E não é tão difícil, por quê? O ECA nos ajuda demais. Na hora que ele fala que a criança tem direito a um pleno e integral desenvolvimento, será que esse pleno é cheio de tudo? E integral, não falta nada. Olha isso. Ele se dá quando você arranca uma parte da criança. O que o Scholes falou? Fico achando que se eu arrancar aquele ali, minha vida vai guinar. E depois falar, outra chamada a socorrer. Porque essa criança vai dar sinais dessa falta. Ela vai dar sinais de abruptas, assodadas. A criança dá sinal disso, é óbvio. Os adolescentes, mais ainda. Não é nem mais ainda, todos dão, cada uma a sua forma, né?
As crianças, às vezes, não verbalizam toda essa falta, mas elas adoecem, ou elas não dormem, ou elas têm dermatite atópica, né? E problemas outros, num nível de somatização ainda mais graves, que a gente está vendo agora, de ideação suicida, de Automutilação. automutilação, Até de praticar crimes também, né? exatamente, ou até de ir para o outro lado, que eu falo que quando a gente tem um ato infracional é porque a rede de proteção falhou. Nós fizemos tudo errado e aquela criança não teve o seu pleno e integral desenvolvimento assegurado. Então, primeira grande lição do ECA. E segunda grande lição, o ECA fala, olha, gente, o ECA foi escrito a muitas mãos, por gente muito boa, por muita gente, inclusive do estado de Goiás, porque a gente tem pessoas importantes na criação do ECA que lutaram, né, pela sua... Uma delas, a minha orientadora, que hoje é pró-reitora da PUC, a professora Sônia Margarida, né, junto com a Malu, né, lá que já presidiu o Conanda, e elas têm uma visão integral sobre a infância. E o ECA, ele não foi escrito lá no Congresso Nacional, como qualquer outra lei, por pessoas assim que não estavam nem sabendo que infância que é. Não. Ele foi construído a muitas mãos e mãos muito competentes. Então, ele nos dá essa grande dica. E uma segunda grande dica, olha, para vocês conseguirem aquele pleno integral desenvolvimento, tem uma coisa bacana para vocês buscarem: a convivência familiar. E quem tem direito à convivência familiar é a criança, não é um outro. A criança tem direito à convivência familiar para o seu pleno e integral desenvolvimento. É lógico que há situações raras e excepcionalíssimas em que essa criança é colocada em verdadeiro risco, e aí o risco tem que ser real, ele não pode ser hipotético, imaginado, inventado ou construído por uma narrativa única. Não. Um risco real de dano à integridade física, ao seu desenvolvimento. E como que isso é provado? Como é que é provado que é real ou não? No rito do processo. Sim. Por isso que o processo existe. Por isso que a gente não está numa república de bananas, a gente está no Estado democrático, porque existe um processo, um rito para isso. Antes de que esse rito se dê, você só age em situações excepcionalíssimas. Você precisa ouvir outra parte, você precisa ouvir a criança, você precisa ouvir o técnico, você precisa chamar os experts. Porque uma andorinha só não faz verão em matéria de direito de família e de infância. A gente precisa trabalhar de maneira multidisciplinar, intersetorial. Pode falar, shows. Quando você traz sobre a necessidade da criança ser o centro, tô lembrando aqui de um caso que eu participo, assim, é uma amiga minha. Ela separou do marido e tal, e tem uma filha no meio dessa história. Um dia a filha chegou e falou assim, nossa mãe, que bom, né? Meu pai paga a escola, a minha escola, né? Ela falou, seu pai paga a escola. Nossa, meu pai te ajuda, que bom, né? Aí a minha amiga chegou e contou, shows, ela falou desse jeito, o pai paga a escola, mas todo o resto sou eu. Plano de saúde, alimentação, a moradia, levar ao médico, levar na escola, levar no vôlei, fazer no centro, todo o resto sou eu. E quando a mãe fala assim, seu pai me ajuda, é a maneira dela não trazer o ex-marido que não faz nada, porque o ex-marido não faz nada, mas ela não quer apresentar para essa filha um pai do ponto de vista da ex-esposa. Uhum. Ela quer manter na filha, olha, minha filha, seu pai faz alguma coisa assim, ele paga a escola. Dá espaço para ela pensar sobre esse pai. Isso, construir deixa a imagem isso. desse pai. Porque ela falou Pode ser assim, suficiente pagar a escola para ela. então ela se sente amada. Porque se essa mãe chega e fala assim, mas seu pai não faz mais do que obrigação, porque eu pago isso, eu pago aquilo, nananana. E se ela desfaz toda a imagem do pai para essa menina, O mais. essa menina vai, a partir de agora, ela começa a ficar numa decepção tão grande com isso. Aí esse pai já tá lá do lado de fora. Ela fala assim, shows, é ela que vai ter que descobrir o pai que ela tem. Não sou eu que vou mostrar para ela o pai que ela tem. Nossa, isso é tão saudável. A gente descobre, né, shows, nas Descobre, nossas próprias claro. histórias. Os personagens das nossas vidas, eles vão se revelando. Isso tem que se dar com o tempo, com a maturidade, quando a gente tem condição para isso. Eu lembrei agora de uma coisa super legal, da função e da minha materna. Coisa que eu acho mais bonitinha na minha casa é que vira e mexe todo dia. Os meus meninos me chamam de pai. Pai! Pai! Aí eu respondo tal... Oi, mamãe. E a mesma coisa, eu tô vendo lá elas com meu marido e eles falam assim, mamãe, mamãe. E ele responde, papai. Pra eles, não faz a menor diferença Que bom. se é o papai ou a mamãe. É igual. Eles conversam com a gente assim, vira e mexe. E eu respondo por pai. Eu não falo, não, é a mamãe. Aí, não, porque é a mesma coisa. Olha que bacana ter essa segurança, Saudável. proporcionar isso, e saudável, que não interessa quem é, se é a pai, se é a mãe, é a avó.
Que ótimo! Ele já sabe É a da função madrinha. Tem madrinha importante, maravilhosa. Meus meninos têm 3 madrinhas. 3. E 3 que amam eles, assim, que estão junto. Que bom ser amado por madrinha, gente. A gente pensando na nossa história, nas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, que nos ajudaram a nos constituir enquanto gente. Lá no estava contando para vocês da UFG, das bancas, eram 3 moças que defenderam os TCCs, meninas muito sérias e tal. Sabe o que tinha nos agradecimentos? Agradeço a minha mãe e a minha avó. Mulheres fortes que me criaram sozinhas, com toda dificuldade, lavando roupa, não sei o que, não sei o que. Porque essa é a cara da família brasileira. Sim. E na outra, agradeço ao meu avô, que na ausência de todo mundo, me acolheu. Isso estava ali. Na hora que você chega no fim da universidade, você olha para trás. Quando você está trabalhando, quando você está construindo sua família, e aí, quem que me ajudou? Foi esse papai, mamãe, papai, Dinda, vó, que ajuda a criança enquanto uma rede. Então, tem essa rede lá do judiciário, das instituições, mas também tem uma rede familiar, que ela não pode ser esburacada. Nós estávamos conversando antes sobre a carência do judiciário de trazer profissionais, talvez sem a devida a averiguação, talvez, não sei se essa é a expressão que eu posso utilizar, e verificação da competência, do procedimento e do nível de conhecimento técnico e aprofundado daquele profissional para dentro do judiciário. Uhum. Na hora que nós estávamos abordando isso no quesito pericial, que a gente fala que o perito, por exemplo, na maioria das vezes ele é simplesmente escolhido aleatório, ali dentro de Sim. uma gaveta, né, o currículo Uhum. dele, sem nem verificar. Infelizmente, nosso tribunal não tem uma fiscalização. Mas eu sinto que isso não se limita só a, por exemplo, a escolha de um perito. Infelizmente, isso atinge advogados, atinge assistentes. E o pior, para mim, atinge Ministério Público e atinge juízes. Na hora que vocês dois estavam conversando, olhando um pro outro, eu tava aqui viajando. Eu falei, gente, imagina se nós colocássemos shows do Jordano e trancássemos ainda um promotor e um juiz dentro de uma sala para poder debater sobre isso. Vocês acham que sairia mais pedrada ou sairia mais abraços? Ai, não, eu sou utópica, Guilherme. Eu acho que sairia abraço, pra gente ia se entender, né, Sim. Souza? Eu acredito, eu tenho fé na humanidade, sabe? Eu falei isso hoje mais cedo com uma grande amiga. Se eu não tivesse fé, eu não ia mais militar nessa área. Ah, é só porque a gente ganha sempre? Não, porque não é difícil. Não, eu acho o direito de família dificílimo. Sim. Esses dias, um advogado mais velho me disse assim: olha, advogado vem de avocatus, chamado a socorrer. E às vezes a gente socorre um bem que nenhum médico consegue socorrer, porque é um bem maior que a vida, que é um filho ou um neto. São maiores que a própria vida. E são, né? São Com maiores que certeza. uma doença. Na hora que você tá ali, será que eu vou perder? Tenho fé que a gente tem lá, né? Nossas e baixos. dificuldades, nossos altos e baixos na profissão, nas causas, até porque toda causa é isso, é uma caixinha de Pandora, né? Que muitas interpretações diferentes vão ditar o desfecho final. Mas eu acho que a gente não ia se apedrejar, não. A gente ia sair abraçado, aprendendo junto, a partir também da ótica do outro, né? Julgar também não é Talvez só fácil, falta não. ele ouvir esse lado, né? Talvez ele só não teve contato, vive naquela bolha, acha que não é possível, mas ouvindo o outro, talvez ele, nossa, realmente, né? Por que não? Sim, nesses processos, uma das coisas que fica muito nítido para todo mundo, né? Tem o pai aqui, a mãe aqui e a criança no meio. Quando você vê o processo acontecendo, ninguém tá ganhando nada. Tá todo mundo perdendo, os 3 estão sofrendo, e cada um sofrendo do seu jeito, sofrendo da sua forma. E eu fico pensando, gente, aqui nós estamos dentro de um sistema de justiça onde ninguém ganha nada. Até quem ganha a causa, no final das contas, termina com tanta dor, com tanta ferida, e é tão difícil isso. Criança dilacerada atira Exato. bola. Exato. É um jogo de perde-perde. É um jogo de perde-perde. E eu quero acreditar que se um dia a gente pudesse, eu acho que seria lindo sentar, imagina, juiz, promotor, advogado, psicólogo, para conversar sobre essas questões, porque eu acho que falta muito isso. Fica Aí a que- dica, Sol, né? Sol, Analice, vamos promover isso. Ah, O mas que é vocês pra acham? gente BD-fã, a gente Né? junta todo mundo. Exato. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu dou muita supervisão para alguns ex-alunos e peritos, né? Que eu falo assim, olha, eles trazem, olha, tá acontecendo um casinho assim, tá difícil, tá complicado, não. Eu falo para eles, você já pensou em conversar com o juiz sobre essa causa? E eles, geralmente, a grande maioria fala, Choso, esquece. Não tenho acesso ao juiz. Eles não falam comigo. Eu falo, gente, mas eu fico pensando assim, ó, para ler uma perícia dessa aqui, de 20, 30 páginas, o juiz ia gastar no mínimo meia hora pra fazer uma leitura coerente, né? Meia hora ali para você ler aquilo lá e Pra mais. entender, para mais, né? Fala,
Imagina se ele então pegasse meia hora pra conversar com o perito que fez a perícia. Eu vou sentar, então, a Jordana fez a perícia. Jordana, me explica o que você entendeu. Seria muito mais rico e rápido e prático. Mas o que eles falam? A gente não tem acesso ao juiz e tem juiz que não deixa a gente conversar com eles. Eu falo, então pelo menos vai tentar conversar com o assessor? O Código Civil poderia dar essa abertura, né, Jordana? Pra trazer isso pra esse tipo de processo. Uma audiência de psicólogos pra ter esse debate. Sabe, Gui, eu tô atuando num processo que a parte mora nos Estados Unidos. São brasileiros que estão lá numa disputa de guarda nos Estados Unidos, e aí tem uma reverberação aqui por conta da Convenção de Haia, do sequestro internacional, Uhum. e aí eu tô atuando nesse caso. Então eu tô conhecendo o direito de família norte-americano, em loco. E eu tô achando o máximo. O máximo, porque eles têm umas ferramentas maravilhosas, Funcionário. funcionais. Vou dar exemplo de uma. Tem um aplicativo, que agora eu esqueci o nome, e aí eles lançam, todo mundo que participa desse processo tem que lançar ali. Peguei meu filho, devolvi. Então, É- Bater ponto. e é tudo provadinho. Então, depois não fica um diz que me diz, que me diz, que atrasou, que foi, que não foi, que não buscou, que não sei o que, que a gente não faltou. pensou E aí, nisso? tá tudo lá e o magistrado tem acesso. Ele é tipo, é um Big Brother, ele fica ali olhando. Ele vai olhar o dia inteiro? Óbvio que não, mas na hora que ele for julgar uma questão muito importante, esse mesmo aplicativo dá um relatório mensal, anual, de como é que foi essa parentalidade Talvez vai ser a gente que vai compartilhada. lançar esse aplicativo. Comigo, Já vou eu fazer dei uma a conselho. ideia. É, Eu dei a tá ideia. aprovado agora, Sim. gravado. Eu dei a ideia. Tem os direitos autorais agora do negócio. Gente, Sim. tem direitos autorais. E a outra questão que eu acho muito legal é que lá tem a figura do advogado da criança. O juiz fala, fulano de minha confiança, que é Amigo- como se amigo fosse escuro. o perito. Não tem nem o nome de amigo escuro. Ele é o advogado da criança. Agora eu esqueci o nome, vou lembrar. E ele, essa figura, dá confiança do juiz. Então é alguém que esse magistrado sabe que é sério. Ele atua fazendo esse balanço. Até porque a criança ela não precisa ser representada, né, pelo genitor ou responsável. Ela pode Ele ingressar é uma ação advogado sozinha se quiser. Eu da acho isso aí o criança. máximo. Ministério Público, só que melhorado. É porque é muito próximo. Então, ele vai na casa da criança, a criança vai ao escritório dele, ele ouve um, ele ouve outro, ele ouve todo mundo, ele ouve os dois advogados. E ele goza de uma confiabilidade do juízo que é acima de qualquer suspeita. Entendeu? Porque ele não tá advogando para esse conflito, dessa guerra de narrativas. Achei também isso incrível. E a outra coisa que é super mega incrível é que tem que ser célere. Para não ficar uma infância inteira judicializado, como o Shows falou dessa criança, 12 anos judicializada, e que eu vi várias vezes isso. Nossa. Até falo disso no livro. ação lá, desde 10 Infâncias anos. judicializadas. Gente, a infância, o tempo de constituição dessa criança foi no meio de uma briga. O que ela vai entender das relações humanas? Ô, Jordana, mas aí, voltando um pouco lá no que você falou lá no começo, e aí é uma opinião pessoal minha, tá? Na hora que você me fala que o ECA é maravilhoso, você tá me despertando até interesse em querer estudar mais o ECA, só que existem algumas instrumentalizações que a gente precisava compreender e evoluir também nessa aplicação, né? Você concorda comigo que nesses exemplos que você trouxe dos Estados Unidos, talvez é uma instrumentalização que falta? Eu não estou falando de forma tão objetiva aqui no Brasil, mas talvez é o que falta para Acho isso. que falta. Porque aqui a gente tem vários órgãos competentes para poder intervir nessa situação, Conselho Sim. Tutelar, os próprios pais, e que não fazem essa Exato. aplicabilidade de forma correta, sabe? É que nem a gente estava conversando antes, uma ação de alienação parental. Eu, e na maioria das vezes, no judiciário, né, já tive uma expectativa extremamente quebrada, porque eu já sabia o resultado, independente se havia ou não aplicabilidade. Perdão, se havia ou não a existência de alienação parental, porque eu já sabia o que o judiciário ia dizer. Talvez por falta dessa instrumentabilidade, dessa instrumentalização, enfim, não sei qual é a expressão correta, mas dessa aplicação desse tato, não só do advogado, não só do perito, mas também do conselheiro, também do juízo, também, sabe, da equipe, sabe? Então eu sinto que é isso que falta, Se né? ficar mais objetivo, você acha? Não, o que eu acho que falta, talvez uma dedicação maior, né, de todos os profissionais envolvidos, né? E na hora que eu falo dedicação, eu quero envolver dentro disso uma especialização, um aprofundamento, um estudo, Um compromisso. entendeu? Cara, a É. gente tem aí, eu já peguei vários pareceres e até depoimento de conselheiro tutelar que foi determinado para ir lá cumprir determinada coisa que o juiz mandou e não fez nada daquilo, deixou passar muita coisa em branco e não É uma trouxe. super especialização, né? Que a gente, quando busca um médico, a gente quer um cara mega especializado naquele problema exato que a gente tem.
Eu acho que a super especialização, ela ajuda demais. Você mergulhar no universo, né? Eu hoje não consigo ajudar alguém com um problema fundiário, um problema ambiental. Então, e no direito de família parece que ainda há muito espaço para os generalistas, né? Para quem coloca a Sim. colher ali e acha que tá conseguindo matar no peito, dominar a bola, e não é bem assim. Você trouxe aí um problema que é discutido e vira uma bola de neve, né? Porque o direito de família já é uma área muito complicada. Eu acredito que seja até mais complicada que o direito penal. E é uma área que abre muita margem para generalistas acharem que conseguem fazer. É só pedir uma pensão, é só pedir para baixar a pensão, para subir a pensão, para decidir a guarda. Analisa. É só Também, acusar o fulano disso e exato. daquilo. Também pensando com essa cabeça que, eu já sei como que o judiciário vai decidir sobre isso aqui, nem vou precisar de um psicólogo nem nada, porque eu sei que ele nem vai discutir Sim. o caso, ele nem vai ouvir a criança. E aí vem a criança com a infância toda judicializada, porque um advogado generalista não soube tratar aquele caso da forma correta. Aí não é célere, como nos Estados Unidos, vira uma bola de neve, demora muito tempo, todo dia tá chegando o processo. E aí o nosso judiciário, eu acredito que estruturalmente não consegue comportar como nos Estados Unidos, que você falou, que o promotor vai até a casa da criança, que tem, entendeu? Porque aí já virou uma bola de neve, esse processo tá há 12 anos lá parado, tá chegando processo todo dia, um monte de profissional fazendo Eles um têm monte de coisa. especificidades lá. Assim como o direito à saúde é muito caro, o acesso à justiça também é, sabe? É Uhum. muito caro litigar. Então a pessoa também ela é forçada a fazer um acordo, a falar, deixa eu pensar, porque senão eu saio dessa história quebrada, sabe? Uhum. Porque é um acesso muito caro. Eu fiquei bastante impressionada com os números. Eu até falei, gente, o que eu tô fazendo em Goiânia, Guilherme? Eu tenho que ir para Vazado Chicago. aqui. E aí a outra coisa interessante que eles fazem é assim, não tem muito espaço para milindre, sabe? Eu achei bem centrado, essa criança Ela é o centro. ela tem duas Ah. famílias, sabe? Vai ter que conviver com as duas, é Olha. isso. Vocês se organizem, aqui tá o aplicativo, vê como é que vocês vão dividir, fala com a advogada Só dela que esse dia que é bom aplicativo. do trabalho, de cada um. Meu trabalho tá o dia. O meu regime de trabalho é assim. Ela mama. Então a senhora tem duas opções, isso eu vi. Ou a senhora compra uma fórmula, ou a senhora extrai o leite e manda. Não. Mas isso não vai ser impeditivo, É. até porque pequenininha. Aí que ela precisa mesmo saber que ela tem ali uma outra família Olha só. paterna que também a constitui Sim. como a materna. E aí, pensando pelo lado da psicologia, esse desenvolvimento dos 2, 3 anos, a gente sempre usa mais ou menos assim, ó, até 6, 7 anos de idade, a criança está no seu desenvolvimento mais importante. É o início, é a base. É igual o prédio. O prédio, a fundação, sem uma boa fundação, o prédio não vale nada. Então, a criança ali nos 7 primeiros anos de vida, se não tiver ali a presença saudável, né, desse paterno e desse materno, para o desenvolvimento dela, ela vai ter problemas. Aí, nesse momento de disputa, a gente quer tirar um de perto da criança, porque eu não suporto aquela pessoa. Então, eu quero tirar aquela pessoa de perto do meu filho. E é mais ou menos esse movimento. Mas meu filho ama aquela pessoa. Exato. Aham. Ele ama, ele precisa, ele sente saudade, ele lembra, sobre ele ele sem, né? fala Foi sobre criado isso. por aquela pessoa, Sim. gosta. Então, nós temos essa... Tem falta. Todas essas... Mas, Carol, eu queria só trazer um gancho quando você fala assim da parte penal. Eu trabalhei no sistema prisional durante 6 anos. Então, o meu lugar de fala. Alguém que literalmente esteve dentro da cadeia durante 6 anos, trabalhando, né? E hoje eu continuo trabalhando e fazendo algumas atuações dentro da área penal e na área familiar. Eu, enquanto psicólogo, eu sofro muito mais na família do que quando eu tenho que pegar um caso penal. Quando eu tenho que pegar alguma coisa de crime. É muito mais angustiante pra mim, e olha que eu sou terapeutizado, olha que eu sou há muitos anos trabalho nessa área, mas é nítido. Eu trabalho com as questões penais numa tranquilidade, e aqui é sempre uma angústia, aqui é sempre uma tensão, aqui é sempre uma ansiedade. Porque esse pai e essa mãe, eles vão chegar sempre no nível de estresse muito alto. Essa criança, eu tô vendo ela adoecida. Eu nunca vou esquecer de uma criança de 5 anos de idade, que a gente foi fazer a avaliação com ela, a gente tinha um monte de brinquedo na sala. A gente chegou, a criança não se motivava com nenhum brinquedo, ela não saía do lugar dela para brincar com nada. Ela não pegava um brinquedo, se a gente não entregasse o brinquedo na mão dela, ela não pegava. Jordana, imagina uma criança que não se estimula com brinquedo. Que criança, a gente foi criança. Uma criança sem pulsão de vida. Sem pulsão de vida, porque
com 5 anos de idade, o litígio que ela... E ela estava há uns 3 anos nesse Era tanta litígio. morte, Era, né? era tanta briga que ela não tinha estímulo com o brinquedo. E eu falo, caramba, é muito sofrido você ver uma criança nesse nível de adoecimento. Quem vai ser essa menina daqui pra frente se com 5 anos de idade ela tá nesse nível que possivelmente eu daria um diagnóstico de depressão. Se fosse uma menina de 12 anos de idade, eu falaria, é depressão isso aqui. Mas com 5 anos de idade, mas possivelmente pode ser também. Então a gente tem esse lugar que realmente a área familiar é um lugar de uma dor tão profunda, né? Porque a gente está falando daquilo de mais sensível que aquele ser humano tem, que é filho. Né? E você não ter acesso, um acesso limitado, ou se sentir impotente, né? Negligente, né? Tem uma mãe que ela sofre muito, ela fala, eu me sinto negligente quando meu filho vai para casa do pai, porque eu não sei o que vai acontecer com ele lá. E ela fica sofrendo, né? E aí essa mãe precisa de terapia, sem sombra de dúvida, porque é algo que ela não tem como impedir. E essa criança, e a criança gosta de ir para casa do pai, brinca na casa do pai, chega lá toda feliz da vida. Só que quando volta para casa da mãe, não pode falar o que foi que fez na casa do pai. Porque senão, imagina, se ela chegar toda feliz na casa da mãe, Pena. vai ser muito sofrido. Então, você vê a configuração de várias coisas problemáticas. É o peso dessa criança. Nossa, eu não posso falar pra minha mãe o quão divertido foi na casa do meu pai, pra minha mãe não ficar chateada. Exato. Já vi de perto muita situação como essa. E aí, falando sobre isso, e sobre aquele fato que você disse, o que eu vou analisar para eu patrocinar ou não uma causa, eu tô com a situação que, assim, eu já tô me ligando aos céus, né, para ver o que eu vou fazer, se eu vou renunciar, ou para eu tomar alguma direção da minha vida. Que eu tenho um processo de guarda envolvendo situação muito semelhante, complexa nesse sentido, e eu percebo, colocando a criança no centro, que nenhum dos dois são legais para ficar com a criança. Eu fico assim, cara, o que eu vou fazer? Eu tô defendendo uma parte e eu sinto que a outra parte não é apta, mas a parte que eu tô defendendo também não é apta, sabe? Claro que não chega a ser algo a ponto de eu fazer uma denúncia, gente, não é algo nesse ponto, mas no estado psíquico eu fico assim, eu olho pra criança, eu fico mal. Que partido que eu vou tomar? Será que se eu abrir mão é melhor? Mas se eu mal jogador que não vai ter essa sensibilidade, sabe? Que eu vou fazer? Por isso eu tô tentando obrigar as partes a irem se terapeutizar, irem buscar, sabe? Pelo menos a parte que É, comigo acompanha, pra tentar essa evolução. Mas eu fico nessa Guilherme, eu falo encruzilhada. que ter saúde mental hoje é uma das coisas mais difíceis de se ter diante da série de coisas que acontece, mas é aquilo que a gente mais precisa. Então, e nós profissionais precisamos dessa saúde mental porque os nossos clientes virão jogar os pesos que eles têm para cima da gente. Eles vêm com uma expectativa, eles vêm acreditando que a gente vai dar uma solução. E a gente não vai prometer solução, a gente não vai prometer que eles vão ganhar uma causa. E eu fico vendo o lado realmente dos profissionais, a necessidade também de nós cuidarmos da nossa saúde mental. Porque sem ela, a gente vai por água abaixo e ainda prejudica muito essas pessoas que Sabe o estão que envolvidas. que as psicanalistas falam, Choso? Que a gente tem, nesses ofícios, que aprender a se emprestar sem se perder. Exato. Então a gente empresta o que a gente tem de bom. Eu tenho a serenidade, vou emprestar minha serenidade. Eu tenho bom senso, eu tenho equilíbrio, eu falo baixo, eu penso na criança. E deixar isso muito claro na hora de firmar o contrato. Nossa, mas e aí, né? Eu achei que não é nenhum nem outro. Volta ao nosso raciocínio lá do tema do podcast. E aí, quem que é melhor? Por isso que não há hierarquia na nossa ordem constitucional. Porque tem situações em que não é de fato o pai nem a mãe, que é a família extensa. Isso está posto no ordenamento. Tem hora que não é nem o pai, nem a mãe, família extensa, é uma família substituta, senão a gente não teria adoção no Brasil. E a gente tem. Além do lugar de muita valorização que foi dado. Então, é muito importante colocar esses elementos, esses instrumentos, esses institutos acima de formalismos absolutos da lei. Quem é mais do que quem, porque um tem o DNA mais próximo que o outro. Não é De que assim precisa ser os dois pais. Que não pode ser outra pessoa se não não é for assim que eles. funciona. Não é assim que funciona. E na hora que a gente olha pra criança, fica muito mais fácil. Sim. Fica mais fácil decidir. E eu achei bacanérrima essa menina da UFG que falou, analisei, 48 julgados e o princípio do melhor interesse e o ECA foi o que salvaguardou cada um desses meninos aqui que tinham a sua guarda disputada. Então ainda tem essa esperança, Guilherme. Para encerrar,
na visão de advogado e psicólogo, nesse caso em que um dos genitores falece, né, e uma outra pessoa da família quer ter essa função de guarda dessa criança. O que vai ser ouvido neste caso, seja psicologicamente ou juridicamente? O fato da hierarquia da parentalidade, sendo genitor, genitora ou alguém da família, ou a questão do envolvimento desta criança com esta pessoa. Mas, neste caso, a criança, na hora de ouvida, ela gosta dos dois. Mas o juiz tem que tomar uma decisão. O que é que vai ser ouvido ali? Porque talvez o genitor ou genitora não vai abrir mão, porque na cabeça dele está apresentando algum risco, seja patrimonial, seja integridade, alguma coisa desta criança. A outra parte da família também vê assim, e eles não vão ceder. O que o juiz ele ouviria? O que ele levaria em consideração? Essa é a minha dúvida. Eu vou trazer o que a psicologia faria, né? O que o perito faria. Bom, nosso trabalho seria, diante dessa situação, primeiro entender como é que até ali, até a morte daquele pai ou daquela mãe, como que se construiu, como se constituiu aquele núcleo. Então, e aí, quem são as pessoas importantes dessa criança? É a avó, é a tia, um tio, é um primo, sei lá quem que é o pai? O perito ele vai analisar, vai avaliar e ver a importância, né, das influências dos adultos na vida dessa criança. E claro, uma das coisas que a gente tem que fazer também é ouvir essas pessoas. Olha, você quer ficar com seu filho? Você quer fazer parte da vida do seu filho? Porque, como eu falei, né, teve um dos casos em que o pai abriu mão. Né, ele não quis. Ele falou, ok, pode deixar lá com a avó, é melhor, porque ele já tinha casado, já tinha uma outra família, e ele não queria... meio que, né, assim, e ficou difícil ele trazer um filho agora para cá. Então o perito ele tem que analisar todas essas situações, né, mas o difícil para nós é exatamente aquilo que eu estava pontuando, porque quando essa criança, ela faz uma função que não é dela, como agora ela tem que ocupar o lugar da mãe que morreu. Agora ela tem que fazer isso, ela não pode, ela não é dela esse lugar, e os adultos não podem colocar essa criança nesse lugar, porque é um peso muito grande. Ela não pode ser o que sobrou da minha filha, porque o que sobrou da minha filha, assim, ó, não é o meu filho, não é o neto que sobrou. O neto é um ser humano que existe e que não pode ser visto como que sobrou. Então a gente precisa entender dentro desse lugar e escrever sobre isso. Né? Porque é o laudo que vai chegar na mão do juiz, já que os juízes não querem receber os peritos para conversar, é isso que vai chegar na mão do juiz. E a criança nesse lugar, se ela puder falar, se for um pouco mais crescidinha, a importância, porque com certeza, aquilo que você falou, ela ama pai, ela ama avó, ela ama o tio, ela ama todo mundo. E que bom seria se todo mundo pudesse realmente dar esse amor para essa criança, porque ela só tem a ganhar. Se todo mundo ama e ela pode receber amor de todo mundo, o problema é que os adultos aí estão brigando e o adulto não se conversa, e aí a gente precisa, enquanto perito, sugerir o que pode existir para que essa briga, para que esse litígio, para que essa falta de habilidade de comunicação possa melhorar. E aí nós temos hoje tipos de terapias, de mediações, que seja, para tentar fazer esse pessoal chegar a conversar. Agora, e aí não é uma coisa simples, né? Não é tipo, vou fazer 2, 3 sessões e vocês vão se resolver. De jeito nenhum. Primeiro, cada pessoa vai ter que ter o seu psicólogo particular. Vai para terapia individual primeiro, cada um, e depois a gente pega um terapeuta para fazer uma conciliação, mediação que seja, para tentar resolver isso aqui. Porque tem gente que, aqui ó, projetar na criança aquilo que eu deixei de ter aqui, a minha dor. Agora a criança é responsável para resolver a minha dor. Isso é inconsciente desse adulto. Então, se ele não resolver isso na terapia dele, ele vai ficar jogando para essa criança. E é um peso insuportável para essa criança. Então, eu acho que toda essa dinâmica que a psicologia faria e faz, né, para tentar entender, e aí a gente entrega isso num laudo para o juiz está aqui, ó, isso aqui que a gente achou. E aí vocês vão fazer... o que vocês vão fazer com isso? Aí é a questão. Eu tenho uma história já com guardas que não são, assim, prováveis, né? Guarda, uma vez, há muitos anos, eu propus uma guarda tripla e deu certo. Olha. Lá no passado, guarda tripla acho que eu propus algumas vezes, hein? Lá no passado, eu sugeri uma avó e outra avó, que o pai e a mãe estavam muito ali dilacerados por várias razões, enfim. Então, o que eu penso? Tô lembrando do primeiro caso que tinha essa figura na avó. O filho nem tinha morrido, mas o filho tinha ido para outro país, ser um missionário da igreja e tal, e foi embora. E aí ela estava sendo alijada da convivência com as netas que tinham ficado. A nora não deixava de jeito nenhum.
E ela me procurou nessa circunstância. Ela era funcionária doméstica, uma pessoa muito simples, da casa de um familiar meu. E aí eu a acolhi, a gente propôs ação. E aí uma tese que eu defendi ali foi do direito à intergeracionalidade. Eu acho que esse direito é da própria criança, a ter referências intergeracionais da sua ascendência, de saber quem eu sou. Por que meu nariz é assim, tem essa voltinha, o meu olho é puxadinho? Ou por que que eu gosto de comer feijoada ou não gosto? Ou por que que eu falo alto ou falo tão baixo? Isso vem da sua história, né? Desse quebra-cabeça de pessoas que participaram. Então, eu sempre penso que nessa intergeracionalidade há pessoas que ocupam a posição de ligarem, A ponte. de fazerem uma ponte entre uma avó e um neto, entre um vô e uma neta, diante da ausência de alguém ali, mas é o encontro que eu tenho com a minha mãe. Eu não tenho mais ela aqui, mas eu posso encontrá-la quando eu vejo aquela dinâmica familiar que era dela, ela veio dali. Eu acho que esse é um direito da criança. Então eu vejo dessa forma, sabe, Carol? Eu acho que a gente tem que pensar sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dela. Eu acho que há formas de chegar a essa complexidade, né? Não é nem falar em verdade, porque eu acho que não, sabe? Não é preto no branco assim. Mas tem como alcançar a complexidade e ensinar esses adultos, olha, vocês também vão ter que se organizar. Como diz o ministro Fachin, lá na aula inaugural da EJUG, desse grupo de estudos, ele falou assim, olha, matéria de criança tem que ter um adulto na sala. Tem que ter alguém que se comporte como adulto, que coloque as suas emoções ali organizadas para falar, eu tô aqui para acolher, para amparar, para guiar, para proteger. E o magistrado também ele tem esse munus, sabe? De colocar um pouco as coisas no lugar, pôr o limite ali. Essa função de interdito que a gente estava falando mais cedo do pai, ela também é do Estado juiz, né? De colocar limites, não é a vontade de um ou de outro, mas é o que melhor vai amparar essa criança. Se for diante de uma ausência, qual estrutura familiar, qual combinação de fatores vai tamponar melhor essa dor? Você concorda que a criança já é órfã? A criança já tem uma falta? Sim. E aí, a gente quer que falta mais? Ou a gente quer que todo mundo se ajude para que seja tamponado? Eu sempre vou pensar assim, Carol. Isso aí eu não arredo O o pé. acordo é sempre a melhor forma, né? Não lidar a guarda como algo absoluto. É todo mundo ali agindo e contribuindo para o melhor interesse da A criança. guarda como algo absoluto instrumentaliza a criança. É o Exato. objeto ou se é sujeitado. Exato. O meu desejo, a minha vontade. E É a o que minha- eu dou conta. E a minha opinião sobre isso é que não dá pra fazer isso sem a psicologia do lado. Agora, só queria fazer uma pergunta, que é algo que eu recebi essa pergunta no escritório umas 3 vezes, mas eu queria a sua opinião também sobre essa pergunta. É possível você, como mãe, estabelecer com quem você quer que seus filhos fiquem? Mesmo existindo o cônjuge sobrevivente, o cônjuge não, pai sobrevivente, né? Existe esse cenário, e esse cenário ele é válido. Você fala um testamento? Não, eu não falo um testamento, uma declaração, enfim. Ah, tá. Eu, particularmente, meu ponto de vista é que tudo isso ele é uma prova. É um documento, expressão de vontade. A gente tem o ECA, a gente tem o Código Civil que fala sobre isso de forma muito absoluta, né? Principalmente a Constituição. Mas o que você enxerga que é possível responder para um cliente que te Eu chega acho com que é um essa elemento ânsia? a mais. Também já me procuraram. Mas não dá pra dar essa validação Mas pra ele, a né? vontade da mãe não é necessariamente o melhor interesse da criança, Não é. entendeu? Não é. Acho que é um elemento a mais assim. Olha, não vai ser isso aqui que vai definir a história do seu filho. Não vai ser. Mas eu entendo a sua angústia e acho que você pode, né? O testamento Expressar, né? expressar isso, porque o testamento é esse instrumento de Última vontade. de última vontade de questões patrimoniais e pessoais. Eu, particularmente, uso muito no escritório o testamento para transmitir desejos pessoais, deixando sempre muito claro: olha, isso aqui não é derradeiro, não é o fim da discussão, mas é uma questão a mais. Acho, inclusive, que quem tem esse receio tem sim que deixar. Eu acho que esvazia um pouco a preocupação do sujeito, ele não vive com aquele negócio, se acontecer, como é que vai ser, tá? Mas sempre de maneira muito ética, a falar: olha, não tá resolvendo a questão. Nós estamos dando mais uma informação ao juízo, né? Como ele vai valorar, como ele vai sopesar, eu acho que depende do caso concreto.
se aquilo ali se reflete nas demais provas, e no contexto, e na conjuntura, e no laudo, ele vai reverberar positivamente. Se aquilo é um negócio totalmente viciado, deturpado, que demonstra uma coisa que não se organiza no contexto real de vida da criança, vai ser afastado pelo julgador. Mas acho que a gente tem que acolher, Que é sim, o válido, né? desejo do cliente, eu acho. Essa é a minha opinião. Para encerrar, eu só gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois na visão da psicologia e do direito, que vocês terminassem a frase. O melhor interesse da criança é? Algo que precisa ser construído e entendido, porque não existe uma receita, não existe. Porque a própria criança não sabe, ela não vai dizer aqui o que é melhor para ela, porque ela não sabe. E os adultos também não vão saber. Mas existe toda uma construção e essa construção tem que ser coletiva. Não é uma pessoa que vai saber. São as pessoas que são importantes na vida dessa criança que vão poder trazer, olha, eu posso ajudar nisso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e isso vai ser o melhor para a criança. Agora, quando uma pessoa só quer deter todo o poder, eu acho que isso não é saudável, isso não é bom. Claro que salva as exceções onde a criança corre risco, e aí sim, nesse sentido. Eu sei, Jordana. Eu não vou falar nada depois dessa fala. É isso aí, eu construí dar muitas mãos, com atenção, com compromisso ético e com a defesa intransigente dos direitos dessa criança, pensando sempre que esses adultos são menos importantes do que ela no processo e na vida, e que ela é a protagonista desse debate. Perfeito. Que temos mais profissionais com esse tato de vocês. Exato. Amém. Inclusive, gente. aproveito a frase de vocês até para convidar você que está ouvindo esse podcast ou vendo a gente para entrar no IBDFAM, porque a gente traz essas discussões interdisciplinares, seja dentro do direito, dentro da psicologia, dentro da medicina, a gente também traz, né, Guilherme? Se inscreva, vire um membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e vamos nos aprofundar e renovar, revolucionar o nosso direito de família. Revolucionar. Ter troca e ter acesso a esses monstros aqui, né, do direito da psicologia. A gente espera que esse episódio tenha ajudado a enxergar esse lado da psicologia, do melhor interesse da criança. E, novamente, agradecer a vocês pela oportunidade, pelo tempo, né? E espero que, em outra ocasião, vocês também aceitem. Muito obrigado, viu? E até a agradeço. próxima, né, podcast. Tchau. Até o próximo episódio. Beijo. Gostou do episódio? Siga-nos nas redes sociais e envie suas sugestões para os próximos temas. Até mais, Ibedermanos!